Olá, está a começar o programa Inspirações e a nossa convidada de hoje é uma linda mulher moçambicana, ativista e fundadora da cooperativa Luana Semeia Sorrisos. Benilde Mourana, muito obrigada por nos receber neste lugar lindo, com muita boa energia. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Opa, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sintam-se todos cumprimentados. Vanessa, eu é que agradeço. Imagina. A sério, é uma honra, não é? Poder estar aqui no teu programa e poder estar a conversar com mulheres. Eu sempre digo que nós, as mulheres, temos muito para falar, então é um privilégio poder estar aqui e mais uma vez agradeço pela oportunidade, não é? Poder falar um pouco de mim, das minhas atividades, não é? Poder falar também das crianças e tudo mais. Então, temos acompanhado o trabalho extraordinário que a Benilde tem feito em prol das causas sociais. Quem é a Benilde? Quem é esta mulher por trás destas causas sociais? Ok, é tão difícil falarmos de nós, não é? Pois. Mas ok, quem é a Benilde? Olha, eu nasci na Beira, não é? Nasci e cresci na Beira. Sou a penúltima de 7 irmãos. Durante muito tempo eu fui a última. Então era tão mimada, né? Que eram tempos tão bons, mas ok, acabei perdendo o posto. Exatamente, para o outro meu irmão, mas nasci e cresci na Beira, fiz toda a minha formação primária e secundária na Beira e vim a Maputo em 2004. Vim para dar continuidade, neste caso, aos meus estudos. Sou mãe, não é? Sou também casada. Sou amiga e olha, sou esta cidadã do mundo. E a sua infância? Fale-nos um pouco dela. Foi uma menina bem comportada? Ai, Jesus, o bem comportado é relativo. Mas olha, sim. Eu tive uma infância muito boa. Eu nasci num bairro muito bom. Eu sempre digo que era um bairro em que o sentido de vizinhança era muito, mas muito forte, não é? Eu me lembro que o vizinho não era simplesmente vizinho, era também nossa família, tanto é que o vizinho tinha a prerrogativa, não é, de nos puxar a orelha se estivéssemos a nos comportar mal. Era a altura em que íamos pedir tomate, cebola na casa dos vizinhos, então tive uma infância muito boa. E eu sempre deixo claro que tudo o que eu sou hoje não é só fruto daquilo que eu bebi em minha casa, não é? Exato. Felizmente tive bons pais, não é? Tive a educação e tudo mais, mas também eu sou fruto daquilo que eu vi e aprendi com os meus vizinhos, da convivência que eu tive, não é? Enquanto criança. Então, é algo que eu quero tentar manter e passar, neste caso, para a minha filha. E o seu percurso de formação? Pois é, então, foi o que eu estava a dizer. Eu fiz todo o ensino primário e secundário na Beira. O ensino primário eu fiz numa escola bem perto da minha casa, não é? Estava a 2 minutos da minha casa e íamos todos em grupo naquela altura, não é? Porque eu sou da década de 80, então o ensino secundário é que depois acabei passando para uma escola distante da minha casa, mas depois os amigos eram os mesmos e conseguíamos, manter aquela amizade. Então depois venho a Maputo, onde fiz a minha licenciatura. Fiz na altura na UDM, eu me lembro que fomos o segundo grupo de formação, não é? Na área de Direito, e eu tive o privilégio ainda de conhecer uma UDM, se calhar diferente daquela UDM que hoje é. Exatamente, na altura estava o Dr. Ganhão. Sim, sim. Exatamente, então passei pelas mãos dele. Então formei-me em Ciências Jurídicas. E na altura eu lembro-me que eu sempre fui de causas sociais, não é? Sempre fui de causas sociais. E trabalhava na altura numa associação de defesa ao meio ambiente. Então, depois que eu terminei a minha licenciatura, porque a necessidade assim, não é, exigia no momento, acabei fazendo uma pós-graduação e fiz numa área ligada ao ambiente, não é, que é o desenvolvimento e ordenamento territorial. Mas depois é uma área que eu acabo usando para o trabalho que eu faço hoje. Hoje eu estou na área da deficiência, eu estou a falar da acessibilidade e o ordenamento de território é tão importante na componente da acessibilidade, então não me sinto deslocada. Este foi o meu percurso de formação. Então estive depois a trabalhar durante vários anos em associações, não é? Em ONGs, como quisermos dizer, e foi lá que também desenvolvi muito do ativismo, porque ao escolher o direito como um curso, eu tinha em mente que eu era capaz de fazer alguma justiça, não é? Exato. E quando optei também por trabalhar por associações, não é, de defesa
alguma causa, era neste sentido de poder apoiar aquelas pessoas que se sentem oprimidas e tudo mais. Então trabalhei nesta vertente na área de florestas durante muito tempo. E eu lembro que na altura existia um grupo, um movimento neste caso, que era o Amigos da Floresta. Então estive por frente, não tão à frente porque eu tinha um coordenador, então eu ocupava a segunda posição. E foi lá que comecei a dar os meus primeiros passos. Aprendi muito porque era um movimento que passava de associação para associação. Então mudava só o movimento. Então tive a possibilidade de passar por pelo menos 2 associações, que são 2 associações muito fortes, felizmente, e pude beber um pouco daquilo, não é? Sim, sim. Que as pessoas na altura defendiam. Então é um espírito que já vem, não é, de longe. Eu não sou aquele tipo de pessoa de ver, não é, injustiças acontecerem e cruzar os braços porque está a acontecer com fulano. Eu parto do princípio que o problema da Maria é também meu problema, então custa muito ficar a assistir o sofrimento de uma pessoa quando eu sei que eu posso ajudar. E muitas vezes quando eu falo no sentido de ajuda, as pessoas pensam que é ajuda monetária. Eu não entro em ajuda monetária porque eu não tenho esta ajuda, mas a minha ajuda resume-se em um abraço, em fazer companhia, em eu tirar o meu tempo e dizer, olha, vamos juntos, vou ajudar-te a tratar disto e daquilo. Então, são coisas que muitos de nós podem fazer, mas quando nós falamos de ajuda, estamos mais centrados na parte monetária e deixamos, de facto, de ajudar aquela pessoa que precisa. Porque eu acho que um abraço é tão inspirador, um abraço, ele deixa tantas mensagens que às vezes é isso que as pessoas precisam. Então, sempre que eu posso, estou aqui, dando abraços, não é? Dando o meu tempo e fazendo as coisas acontecerem dentro daquilo que são as minhas possibilidades. Perfeito. Em mãe, esposa, que papel desempenha a sua família nas escolhas que faz? Uau, pois é, sou mãe, sou esposa. Olha, a minha família é o meu porto seguro. Eu acho que a família é aquela base que nós precisamos até para sermos melhores a nível da sociedade. Eu acho que a família ela tem que estar lá para dar algum tipo de apoio. Só para dar o exemplo, quando eu iniciei o projeto da cooperativa, eu não tinha emprego na altura. Não tinha emprego e eu acabava de perder a minha filha. Então, nos primeiros meses, para erguer a cooperativa, eu tive o apoio do meu marido, que era quem estava a trabalhar na altura. Então, acabamos, de certa maneira, canalizando o apoio que nós dávamos à Luana. A Luana já não existia. E passamos para as crianças que nós apoiamos aqui na cooperativa. Então, o que eu quero dizer é que o fato da cooperativa existir só aconteceu porque eu tive uma família que me apoiou. Não é? Na altura eu não tinha e o meu marido acreditou em mim, acreditou num projeto e hoje estamos aqui. Então, falo do meu marido, mas também falo da minha filha. Falo da minha filha porque a minha filha é uma criança que me surpreende, não é, diariamente. É uma criança que, felizmente, ela percebe o sentido da ajuda. Então, eu estive durante muito tempo fora e eu me lembro que na altura em que eu saí, a minha filha tinha 4 anos apenas. E na altura ela percebeu que eu tinha que estar fora porque eu precisava dar apoio à irmã dela, que era a outra minha filha. Então, é uma menina que desde cedo, não é, aprendeu a partilhar, porque ela teve que partilhar a mãe, neste caso com a irmã, porque tinha que ser ainda que distante, não é? Então, é uma menina que hoje eu vejo e me orgulho, não é? Da educação que nós proporcionamos, a ela. É uma menina que não vai falar de valores monetários, porque não é isso que nós tentamos passar a ela, mas é uma menina que há de tirar um dia e vai dizer, olha, hoje vou dar voluntariado na cooperativa, hoje vou à praia, vou recolher alguns cacos, não é? Então, e é esse tipo de criança que eu quero, porque eu acredito que é desde pequenos que nós formamos o homem da manhã. Exatamente. Então, eu sempre digo que se calhar a minha filha, ela acaba sendo privilegiada porque ela bebe não só de mim, mas bebe também, do pai, bebe dos meus irmãos. E é esse tipo de criança que eu quero, porque os filhos nós criamos para o mundo. O pai, falamos do ambientalista Carlos Serra, que é casado com a Benilde Mourana, e eles têm feito um trabalho muito bonito para a nossa sociedade. A Benilde falou há pouco da sua filha Luana. Quem é a Luana? Pois é, então a Luana é a menina que de certa maneira formou a Benilde que nós temos hoje, não é? Eu digo e de boca cheia que eu sou o que sou graças à Luana. A Luana ensinou-me o verdadeiro sentido da palavra mãe, não é? Que eu sempre deixo claro, quando nós temos um filho, nós nunca estamos à espera que esta criança venha numa cadeira de rodas. Eu não estava à espera que a Luana viesse, mas a Luana veio, não é?
feliz ou infelizmente, quis o destino que fosse assim, veio numa cadeira de rodas. Mas depois foi uma criança que acabou trazendo muita alegria para nós, porque nós tivemos que aprender a conviver com a Luana. Então a Luana ensinou-nos o que é conviver numa cadeira de rodas. Então era uma menina super guerreira, não é? Tem uma coisa que eu digo e eu gosto sempre de dizer. A Luana tinha síndrome de Rett e uma das características do síndrome de Rett era um riso, não é? Descontrolado. então a Luana era uma criança que estava constantemente a rir-se. Não tínhamos como chegar num sítio e as pessoas não notarem que a Luana estava lá. Exato. Por causa do riso. É engraçado que a Luana, até nos momentos mais críticos, ela nunca deixava de rir. Eu me lembro que na cama do hospital, que é uma imagem que eu tenho, que eu tento apagar, mas o tempo não me deixa apagar, que foi das últimas imagens, ela toda ligada aos tubos e tudo mais, mas depois eu peguei a música preferida da Luana e pus, que é a música João, da Luísa Sobral. Sim. E a Luana, com tubos, ela ri-se porque estava a ouvir a música. Então a Luana é uma menina que aprendeu que, mesmo em batalhas, um riso... Qual era essa música, João? Saio lá da escola sempre à mesma hora, penso no João, algo assim do gênero. Sim, eu não sei o que a Luana entendia com a música, mas era uma música que lhe deixava muito feliz. Se a Luana tivesse que entrar para uma fisioterapia, estivesse mal disposta e os fisioterapeutas pusessem aquela música, a alegria da Luana já vinha. Então eu aprendi que, independentemente das lutas que nós temos que sempre manter um sorriso, não é? Que faz-nos bem, a sério, faz-nos bem à alma, ao coração. Então, aprendi isso com a minha filha. É algo que eu sempre consigo, felizmente, manter. Eu acho que tenho 1000 problemas, mas nunca me vão ver com a cara amarrada. Eu acho que um riso, ele faz tão bem a qualquer um de nós e é gratuito. Então, por que não usarmos, não é? Então, a Luana foi essa guerreira. Então, falando da cooperativa, a cooperativa acaba sendo o legado que a Luana deixou, porque eu quis interpretar, neste caso, a vinda da Luana como algo que se calhar eu não tinha percebido. Eu acho que os filhos escolhem os pais que eles de facto querem, não é? E eu entendi que a Luana me estava a trazer uma mensagem. Estava a trazer uma mensagem que eu, na fase adulta, não tinha percebido, porque eu não sabia que existia um mundo paralelo, não é? Eu estava habituada a este mundo que parece bonito, não é? Em que todo mundo anda e tudo mais, eu não sabia que existia um mundo de cadeira de rodas. Exatamente. Então a Luana apresentou-me este mundo de cadeira de rodas, que é um mundo muito bonito, é um mundo sincero, é um mundo honesto, é um mundo onde eu encontro crianças que não sabem disfarçar, diferentes de nós. É um mundo em que cada sorriso que as crianças te forem a dar é o sorriso mais verdadeiro. Cada abraço que elas te forem dar é o abraço mais verdadeiro. Cada sorriso que elas forem é dos sorrisos mais verdadeiros. Então, é um mundo que eu me sinto bem, diferente do nosso mundo em que eu vou dizer, Vanessa, vamos fazer uma foto, vamos todas nós nos organizar para aparecer muito bonitas, exatamente, nas fotos. Mas se for a entrar para este mundo que a Luana me puxou, vai ver que ali ninguém disfarça, as pessoas são simplesmente reais. E é isso que nós não encontramos nos dias de hoje, pessoas verdadeiras, pessoas reais. Então, falando da cooperativa, a cooperativa é este grupo, não é? Não só de crianças, mas também das mães. No início, quando eu criei a cooperativa, eu pensei que pudesse trabalhar simplesmente com as crianças. Então, eu conversava com as mães, eu pedia que elas trouxessem as crianças para cá. Mas o que eu notei é que elas traziam as crianças e não saíam daqui. E depois eu disse, ok, mas por que elas não saem daqui? Ok, não saíam porque elas não tinham o que fazer. Porque muitas de nós, quando temos uma criança com deficiência, sim, não é? Pelos desafios que aquela criança tem, acabamos largando o nosso emprego, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que largar o meu emprego porque, volta e meia, a Luana estava de baixa. Então, exatamente, são crianças que acabam sendo imprevisíveis. Então, as mães não saíam daqui. Eu disse, ok, vou receber as crianças, mas também vou receber as mães. Então, vou ter que criar alguma atividade de sustentabilidade para essas mães. Então, na altura, nós estávamos a iniciar, não éramos conhecidos, não é? E os apoios não chegavam como deveriam ser, exatamente. Então, no início, as mães chegavam aqui, cuidavam do espaço, cuidavam da refeição das crianças, troca de fralda das crianças e tudo mais. Mas, felizmente, não é? Foram se juntando ao nosso projeto
as pessoas que eu chamo de almas bonitas. Então, graças a essas almas bonitas, nós hoje já conseguimos ter alguma atividade para estas mães. Nós acabamos introduzindo a costura, não é? Temos um grupo de mães que faz costura. Acabamos também por via de uma parceria que temos com uma instituição recebendo uma máquina de corte de vidro. Então, estamos a fazer o reaproveitamento da garrafa. Então, somos esta instituição que não só espera, não é, que hajam algumas doações, mas que também decidimos pôr a mão na massa, que é para responder às dificuldades das nossas crianças. Então, existimos há sensivelmente 3 anos, não é? Eu sempre lamento com muita tristeza. A cooperativa ela surgiu depois da Luana ter perdido a vida, então a Luana nem chegou a usufruir daquilo que foi o nosso sonho, mas eu tenho em mente, eu sei que onde quer que ela esteja, diariamente ela olha por nós, ela passa-nos energias positivas, tanto é que em tão pouco tempo nós já conseguimos uma projeção muito boa, já estamos a ter vários apoios, então quero acreditar que não se deve só ao nosso esforço, porque nós nos esforçamos muito, mas também temos um anjo lá em cima, não é? Que vela por nós, então esta é a cooperativa. Eu acho que eu vou chamar o intervalo. Vamos a um curtíssimo intervalo, peço desculpas pelo estado, vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida, não saia desse lado. E estamos de volta ao nosso programa Inspirações. Peço mais uma vez imensas desculpas pelo que aconteceu, mas não era possível. A história da Benilde é extremamente emotiva e é uma mulher muito forte, tem o meu respeito quanto a isso. Mas por falar nas causas que a Benilde tem advogado, acha que tem surtido algum efeito positivo? Eu acredito que sim, Vanessa, eu acredito que sim, porque eu gosto de olhar primeiramente para a minha casa, que é a cooperativa. Quando nós iniciamos, Vanessa, nós tínhamos apenas 12 crianças. E hoje nós estamos a apoiar 62 crianças. 62 crianças? Exatamente. E estamos a falar de crianças que não saíam de casa, algumas não apanhavam a luz solar. Então nós conseguimos trazer
estas crianças à sociedade. Então, só o facto destas mães estarem com alguma consciência que as crianças devem sair de casa, para mim, já é uma vitória. Então, eu começo a olhar para aí. E depois eu olho também para a esperança que nós trouxemos a alguns pais, porque nós somos uma instituição que nós não cobramos, não é? Para receber as crianças. Então, muitos dos pais que nós temos aqui precisam trabalhar, alguns, não é? Precisam trabalhar e não tinham onde deixar a criança, neste caso. Então, nós surgimos e elas já têm onde deixar a criança tranquilamente para poderem trabalhar. Exato. Então, nós ficamos a tomar conta das crianças e os pais estão tranquilos relativamente a isso. Agora, a outra grande vitória, se assim pudermos dizer, é relativamente ao tema que nós abraçamos enquanto cooperativa, porque nós estamos a trabalhar na componente das doenças raras. Então, para nós é gratificante ver que as pessoas já começam a relacionar a deficiência a uma doença e não necessariamente ao curandeirismo, ao adultério, ao Exato. Obscurantismo. Então, só o fato das pessoas saberem, não é, que há uma resposta médica relativamente àquilo que aconteceu ao nosso certo. Filho, não é? Para mim isso já é uma vitória. Exato. Então, eu sinto que começamos sim a criar alguma diferença, não é? Olhando para o grupo-alvo. Agora, a nível da sociedade, eu tenho medo de ser eu mesma a avaliar, não é? E a dizer sim, graças ao nosso trabalho está a acontecer isto e mais aquilo. Então, tenho este receio. Mas uma coisa é certa, e eu vou falar com muito orgulho, é que nós, Vanessa, nós não somos uma organização como tantas outras que têm apoios, que têm fundos, isso mais. Nós, infelizmente ou felizmente, não temos. Nós vivemos na base de doações. Mas depois que nós estamos a fazer um trabalho bom, nós estamos. Que nós estamos a ter alguma visibilidade, estamos. Então, o que eu quero dizer é o fato de nós termos poucos recursos, mas estarmos a fazer um trabalho e estarmos a atingir aquilo que nós pretendemos. Então, isto acaba, de certa maneira, deixando-nos orgulhosos, dando-nos até muito mais força para continuarmos o nosso caminho. Então, isso é o que posso dizer relativamente ao assunto. E na sua percepção, os direitos das mulheres, a Benil também advoca pela causa das mulheres, né? Sim, mesmo da criança deficiente. Acha que de certa forma são cumpridos? Olha, Vanessa, eu há pouco tempo fiz um vídeo, não é? Juntei um grupo de amigas e fiz um vídeo, exatamente, fiz um vídeo relativamente àquilo que são os desafios de ser-se mulher na nossa sociedade. Então, eu sinto que nós ainda estamos aquém do desejado, não é? Porque o que me motivou a fazer o vídeo até foi o feminicídio, mas nós estamos muito mais centrados na morte consumada do que aquela morte que nós temos todos os dias, porque nós morremos todos os dias, Vanessa. Certo. Nós morremos quando não temos um emprego bom, não é? Nós morremos quando, apesar de estarmos a fazer o mesmo trabalho com o homem, não temos o mesmo salário. Então, são várias mortes que nós temos e são estas mortes que nós tentamos trazer naquele vídeo. Então, eu acho que ainda há muito trabalho a ser feito, não é? A nível da mulher e fico feliz porque, pelo menos neste mandato, eu vi que há muitas mulheres que estão no poder. Então, o que eu sempre digo e vou dizer para essas mulheres é, olha, ainda bem que vocês estão nesta posição que nós não podemos estar. Então, aproveitem desta posição e sejam até egoístas, pensem nas outras mulheres. Se tivermos que criar aquela que eu chamo de discriminação positiva, criem, abram vagas para dar prioridade às mulheres, porque nós precisamos. Nós estamos agora a falar muitas vezes da violência das mulheres, mas muitas das mulheres acabam por retirar a queixa porque não têm o poder econômico. Então, que haja esta discriminação positiva. Exato. As universidades, por favor, abram espaço e digam, essas vagas são simplesmente para as mulheres. Vamos investir na educação da mulher, vamos fazer de tudo para que aquela mulher esteja pronta a ocupar determinados lugares. Porque também não sou muito a favor, não é, de estarmos a pôr uma mulher que não tenha competências só por ser mulher. Exato. Então vamos fazer as coisas como devem ser, vamos criar condições a nível de formação para que essa mulher de facto possa estar em altura de responder a determinados cargos. Agora, relativamente às crianças com deficiência, as barreiras são várias, não é? São várias. Eu vou olhar se calhar para o nível legislativo, nós avançamos, não é? Temos as leis que protegem este grupo-alvo a partir da Constituição da República, temos a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, temos algumas políticas e tudo mais, o que já é muito bom.
Mas na prática eu sinto que nós ainda temos algumas barreiras. Nós temos as barreiras, por exemplo, arquitetônicas. Se formos a ver quantos edifícios é que têm uma rampa, é que tem aquela porta dimensionada, não é? E em algum momento, Vanessa, nós estamos a falar de edifícios que se foram recentemente construídos, mas não estão a observar aqueles padrões desejados para este grupo alvo, desculpa. Vamos falar, por exemplo, das barreiras paisagísticas. Se eu for agora para a rua com uma cadeira de rodas, como é que estão os nossos passeios? Se não estiverem lá os vendedores, não é? A venderem os seus produtos, estão os carros. Exatamente. Então, como é que eu, que uso uma cadeira de rodas, estou em condições de andar num passeio desses? Não tenho condições. E eu vou olhar para as nossas sarjetas. Qual é o estado das nossas sarjetas? Para uma pessoa que é deficiente visual, corre o risco de entrar naquela sarjeta porque nem tapada a sarjeta está. Então, temos ainda este desafio. Eu vou olhar para a parte dos transportes, que eu falo das barreiras de transporte. Se eu sou uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, quantos transportes nós temos que ter um elevador? Nós não temos transportes com elevador. Se eu vou para um chapa, o que é que vai acontecer? Se o chapeiro não rejeitar que eu entre com a minha cadeira de roda, ele vai me cobrar uma quantia elevada, o que já é discriminação. Eu não posso pagar um valor elevado em razão da minha cadeira, mas é isso que acontece na prática. Então, vou depois também olhar, se calhar, para a componente das barreiras de comunicação. Quantos jornais é que nós temos em língua braille? Se eu, neste momento, que tenho, por exemplo, a deficiência auditiva, vou a um guichê de informação pública, quantos guichês tem alguém que possa fazer a tradução da língua gestual para mim? Então, são várias barreiras, mas eu sempre deixo claro que a pior das barreiras que nós temos somos nós, enquanto sociedade. Porque enquanto nós não é, nos centrarmos a apontar o dedo, nós nunca vamos conseguir ultrapassar essas barreiras. Então é preciso que a sociedade também esteja minimamente preparada, minimamente consciencializada e saber que existem pessoas diferentes e que precisam, não é, de um espaço na sociedade. E eu sempre deixo claro que a deficiência não é problema, Vanessa, não é, nem de longe. O problema é uma sociedade que não está preparada para receber este grupo-alvo. Porque no dia em que nós tivermos pelo menos estas vertentes ultrapassadas, vai ver que a deficiência não é problema, porque a pessoa sai na sua cadeira de rodas, sabe que tem um transporte, sai, os passeios estão desobstruídos, então é isso que nós precisamos, não é? Agora, a outra coisa que eu noto também, que vou deixar já no final, relativamente, por exemplo, à parte legislativa que eu foquei no início. Sim. As nossas leis, elas estão muito focadas para a deficiência na parte adulta. Eu trabalho com a deficiência nas crianças. Sim. Então, é preciso que haja um maior investimento da deficiência nas crianças. Por exemplo, na parte adulta, nós temos uma política que abre espaço para que, acho que são 5%, não é? Em cada empresa, hajam 5%, se eu não estiver enganada, para pessoas com deficiência. Mas quem são essas pessoas com deficiência que vão ocupar essas vagas? Se nós não estamos a investir na educação destas crianças de hoje. Estas crianças de hoje estão a ser rejeitadas nas escolas. Então, como é que queremos que elas ocupem esta percentagem que está lá em cima? Então, o que eu quero dizer é que é preciso investirmos nestas crianças. Nós temos que abrir espaço para que elas frequentem escolas. E quando eu falo de escolas, Vanessa, eu não estou a falar de escolas especiais porque eu sou contra o sistema de escolas especiais. Também. Eu acho escolas completamente segregativas. Eu estou a falar de criar-se condições nas escolas públicas, em que um pai, independentemente de ter ou não dinheiro, tem o seu filho numa escola pública, em que um pai sabe que o meu filho vai estar inserido com outras crianças, não tem que estar num grupo de crianças iguais a ela. Exatamente. Então, são essas coisas que nós também temos que trabalhar. A questão da inclusão, ela precisa ter um modelo para poder melhorar, ajudar no desenvolvimento. Exatamente. Eu estou sempre a dizer, olha, vocês talvez não saibam, mas as crianças, elas fazem por imitação. Por favor, ponham as crianças no meio das outras crianças, vão ver que eles vão competir entre eles. Mas é uma competição boa porque cada um quer chegar ao nível em que a outra criança está. Mas se pusermos todas as crianças, não é, que não sabem andar, que não sabem, que não podem andar, e estamos a pôr, por exemplo, lá uma criança que tem alguma limitação, que ande, mas de maneira não tenha desenvolvido tanto a parte da fala, o andar neste caso, exatamente. O que é que vai acontecer com aquela criança? Porque estão todas outras sentadas, ela vai passar a maior parte do tempo também sentada, a pensar que tem que ser assim e vai regredir. Então é preciso também que nós
pensemos em abrir espaço e começar a inserir as crianças, não é, a nível das escolas. Nós já estamos a falar da educação inclusiva há mais ou menos 20 anos. E isso vai depender de todos nós. É aí que eu digo, não tem que ser eu por ter uma criança com deficiência, não é? Mas temos que ser nós enquanto sociedade. Não temos que esperar que a nossa criança nasça assim para abraçarmos uma luta desta. Não, porque nós hoje estamos jovens, mas um dia somos nós, na velhice, que vamos precisar de uma rampa. Exatamente. Sim, então é preciso que se prepare a sociedade para que ela possa responder a qualquer um de nós, independentemente de termos ou não uma deficiência. Benilde, se tivesses o poder para tomar decisão sobre o país, qual seria a sua primeira ação? Se eu tivesse o poder de tomar decisão, olha, eu sempre digo que um país que não olha para os grupos vulneráveis é um país que está doente. Então, a primeira coisa que eu faria seria olhar para grupos vulneráveis. Eu olharia para os idosos, para as crianças com deficiência e para as mulheres. O que é que acontece com os nossos idosos? Os nossos idosos estão completamente abandonados. Quais são os programas que nós temos, não é, de interação com os idosos? Não acontece nada. Os idosos passam a maior parte do tempo, se não são abandonados pelas famílias, estão nas ruas a pedir esmola. Mas nós podemos criar. Eu fiquei surpreendida, não é, quando estive em Portugal e vi que eles criaram uma universidade de terceira idade. Mas aquela universidade, mais do que uma universidade, é para ocupar a terceira idade. Eles criam passeios, não é? Criam todo o tipo de atividades que possamos ocupar a terceira idade. E aqui nós olhamos para a nossa terceira idade, estamos constantemente acusados de feitiçaria, exatamente, são espancados e tudo mais. Exato. Então eu olharia de facto para o grupo-alvo, olharia para as mulheres. Já falei aqui da discriminação e nós precisamos de investir nas mulheres. Olharia para as crianças no geral, não é? O que é que nós estamos a fazer para proteger as nossas crianças? As nossas crianças, elas estão sujeitas, não é, a constantes abusos. Nós estamos a falar de casamentos prematuros, não é? As nossas crianças, elas estão sujeitas a violações. Então, criaria também leis severas para os violadores, para os abusadores dessas crianças. É sério que eu iria mesmo ser severa. Porque um homem que viola uma criança, que tipo de homem é esse? Não merece estar aqui, a sério. E olharia também para as crianças com deficiência. Eu acho que criaria políticas muito mais abrangentes. Eu acho que é a altura do próprio Estado abraçar a deficiência. E quando eu falo em abraçar a deficiência, é o Estado olhar e criar todas as condições para que aquela mãe que esteja com uma criança com deficiência não se sinta tão abandonada. Para que aquela mãe olhe para a criança e diga, olha, se calhar a minha vida só melhorou graças ao meu filho. Exato. Num dia em que isso acontecer, eu sempre digo que vamos ter número reduzido de crianças abandonadas. Porque hoje em dia, se nós temos uma criança com deficiência, nós não temos subsídio, temos vários estes desafios que eu deixei aqui ficar. Mas no dia em que nós conseguimos passar, não é? Transpor algumas dessas barreiras que eu deixei aqui ficar, vamos ver que a deficiência, ela não é problema nenhum. A deficiência, ela não é um fardo como nós pensamos que é. Então, investiria grandemente em grupos vulneráveis. E por falar no vídeo que a Benilde promoveu recentemente, que falava sobre a questão do abuso às mulheres, o que é que se espera como resultado desse vídeo? Sobre o vídeo, olha, o que é que eu espero e o que é que já começamos a ter? Olha, eu espero que cada uma de nós se sinta primeiro parte do problema, não é? Exato. Porque aquele vídeo eu expliquei que fizemos numa altura em que pessoalmente eu entrava para a página do Facebook e via uma menina desaparecida, mas passado um tempo aquela menina já aparecia morta, não é? Então, sempre digo que o problema o que aconteceu com aquela menina não tem que ser só, não é restrito à família dela, tem que ser também problema nosso, porque eu sou mulher, eu sou mãe. Então, o que eu sinto é que ser-se mulher numa sociedade como a nossa não é seguro. A qualquer momento nós estamos a ser violadas, estamos a ser mortas. Então, com aquele vídeo, eu pretendo chamar a atenção também ao tipo de sociedade que nós temos hoje em dia, em que muitas vezes nós estamos a olhar para o nosso umbigo e estamos mais preocupados em criticar. Porque cada vez que eu via a morte de uma menina, acusavam a própria menina, diziam que ela é que era culpada. Então, o que é que uma mulher está a fazer à noite na rua sozinha? Está a andar. É o direito que ela tem, exatamente. Então, é esse tipo de coisas que a mim não entra na cabeça. Nós estamos a deixar de discutir a morte para acusar
a mulher por ter saído à noite. Então, aquele vídeo é mais uma chamada de atenção, não só, não é, para nós como mulheres, que temos que nos unir e lutar em prol das outras mulheres, mas também para os homens. E é aí que eu falo da educação dos homens. Os homens precisam ser educados e a partir De pequenino. de pequeninos, exatamente. Eles têm que saber que eles não têm que ser manos, que é isso que nós educamos, não é? Temos 2 ou 3 filhos e está lá um homem, não é? No meio de 2 mulheres, ainda que aquele homem seja mais novo, tem que ser tratado por mano. Então estamos a dizer que ele tem poder em qualquer sítio que ele for, ele é o tal de mano que vai usar e abusar das mulheres. Então temos que começar nós, enquanto pais, a passar essa mensagem aos nossos filhos, que olha, tens que saber como tratar uma mulher, exatamente, tens que saber que tu não deixas de ser menos homem quando decides ajudar a tua mulher na cozinha, quando decides levar o nosso filho, não é, ao médico, não és menos homem. Então é isso que eu quero poder, não é? É esta mensagem que eu quero poder passar, que os homens também se juntem a esta campanha, porque eu acho que a voz de um homem é diferente da voz de uma mulher. Infelizmente, na nossa sociedade, os homens continuam ainda a ter muito mais poder. E eu deixei claro numa entrevista que eu dei, se eu apareço a dizer, olha, vou usar a minha saia curta, não é? E a minha saia curta não tem que ser um motivo ou convite para violação, é diferente de aparecer um homem a dizer, vai pesar muito mais a voz daquele homem por ser homem do que a minha voz. A minha voz, se eu falo, provavelmente vão me conotar com aqueles nomes que eu não vou estar aqui a dizer. Que tipo de mulher é essa que veste uma saia curta e tudo mais? Mas se vier da boca de um homem, é aquele homem que está a passar a mensagem para os outros homens que têm aquele tipo de mentalidade. Então está a dizer que uma saia curta não é um convite para violação. A mulher simplesmente está a expressar-se naquilo que ela se sente bem. Então, esta mensagem que eu quis deixar, e eu acho que felizmente a mensagem começa a ser muito bem recebida, porque tivemos várias reações. Quando lançamos o vídeo, vimos que várias outras mulheres foram dando também a ideia de como é que elas morrem. Então apareceram frases diferentes daquelas frases que estavam no vídeo. E alguns homens não ficaram indiferentes, também deram o seu contributo. Então é isso que pretendia-se com o vídeo. Vamos continuar a nossa conversa. Vamos continuar a nossa conversa com a Benilde Mourana, ativista. Mas antes, vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado. Oi, aô. Estamos de volta à nossa conversa com a Benilde Mourana, mulher moçambicana, ativista e fundadora da cooperativa Luana Semeia Sorrisos. Benilde, durante o período que este período todo que tem trabalhado nas causas que advoca, já sofreu algum tipo de preconceito ou intimidação? Pois é, olha, Vanessa, vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou aquele tipo de pessoa que está à procura, não é? De ver, por exemplo, o preconceito, não é? Ou o que quer que seja. Quando eu me ponho a trabalhar, eu estou focada sim, naquilo que eu quero atingir. Então, dificilmente eu consigo ver, não é? Os preconceitos e tudo mais. Mas há bem pouco tempo, não é? Nós acabamos concorrendo para um concurso que nos dava a possibilidade de gerirmos um sítio que era para aumentar a renda, não é?
da cooperativa e até dar emprego a outras mulheres, exatamente. Então, felizmente, vencemos, não é, o concurso e tudo mais. E desde o início nós fomos honestos e explicamos, não é, quem éramos, as limitações que tínhamos e tudo mais. Mas depois o que eu senti é que em algum momento, não é, estão a tirar-nos o projeto, mas estão a tirar-nos o projeto porque não acreditam que nós somos capazes de implementar um projeto, não é, daquela envergadura. E fazem isso só por acharem, se calhar, que nós somos uma associação pequena, não é, que ainda não está ao nível das outras associações que já estão há muito mais tempo, não é, instaladas no mercado e tudo mais. Então, sinto em algum momento este tipo de, eu não sei se seria preconceito, mas acabamos perdendo algumas oportunidades pelo fato de não estarmos no nível que algumas pessoas gostariam que estivéssemos, desculpa. Mas o que acontece é que as pessoas às vezes esquecem que para nós chegarmos àquele nível nós temos que começar de algum lado. Exato. E são essas oportunidades que não nos estão a dar para chegarmos onde eles consideram o bom nível para começarmos a implementar determinados projetos. Então, mas é uma luta que se calhar nós internamente temos que fazer, porque parar de bater as portas nós não vamos fazer. Então, se calhar precisamos de nos fortalecer mais, não é? A nível da nossa instituição, precisamos de aumentar o nível de atividades que nós temos, não é? Lucrativas, que é para, se nos aparecerem outros projetos desta envergadura, já podermos ter um mínimo de podermos avançar por nós mesmos. Então, é mais ou menos este tipo de preconceito que eu acabo sentindo, não é? Mas depois o que acontece, se formos a ver, é que nós tão pequenininhos fazemos trabalhos tão grandes comparativamente àquelas grandes organizações que estão a receber algum financiamento. Exatamente. E na hora das pessoas pesarem, elas nunca fazem este tipo de avaliação. Então, o que acaba, de certa maneira, sendo frustrante, não é, para nós. E na altura, quando eu expliquei a quem nos tinha dado o projeto, eu disse, olha, nós só queremos poder apoiar maior número de crianças, não é? Nós estamos com 62 crianças e diariamente chegam-nos crianças à cooperativa. Nós abrimos a nossa atividade na terça-feira e da terça para aqui já recebemos mais 3 crianças. Então, o que eu tentava explicar era, olha, eu preciso de ter outras atividades que é para dar cobertura às outras crianças. Porque a mim, neste momento, custa muito, Vanessa, quando uma mãe entra aqui, eu digo, olha, não posso ajudar. Para mim é frustrante. E é frustrante para aquela mãe também. Mas em algum momento nós temos que ser honestos. Eu tenho que dizer, olha, a situação neste momento é esta. Eu não vou poder ajudar, por exemplo, no sistema de apadrinhamento que nós temos, não é? Porque nós estamos a ter o valor suficiente para cobrir as outras crianças. É frustrante. E a mãe também já vem a pensar que nós podemos dar resposta a esta parte. Então, deixei claro isso, olha, no sentido de, olha, se vocês puderem ser um pouquinho mais pacientes, nós vamos implementar este projeto e vamos poder responder às outras crianças que, infelizmente, neste momento não estamos a conseguir. Mas não é fácil, não é fácil em algum momento entrarmos neste mercado que dá a impressão de já ter os donos. Exato. Não é? Sim, mas não temos que desistir, Claro porque cabe-nos a nós provar que somos tão dignos de estar dentro desse mercado quanto qualquer outra pessoa que lá está. Certo. Como é que a Benilde se vê daqui a 20 anos? Esta pergunta é um pouquinho perigosa. Como é que eu me vejo daqui a 20 anos? Sim, nas ações que têm trabalhado. Exatamente. Eu tenho muito medo de olhar para o futuro, Vanessa. Eu tenho muito medo porque, para mim, o futuro é incerto. Não é? Eu não sei se cá estarei daqui a 20 anos. Agora, o que eu tenho trabalhado no presente, não é? E que eu quero que as pessoas venham um dia a usufruir, é que tenhamos uma sociedade, se calhar, muito mais inclusiva. O meu sonho é que estas crianças possam, de facto, usufruir de todos os direitos que elas têm a nível da sociedade de forma inteira. Não tem que ser partida como tem acontecido hoje em dia. Então, quero poder olhar e dizer, olha, qualquer uma das crianças vai poder entrar para uma escola sem necessariamente termos que ameaçar o diretor daquela escola para que ela lá esteja. Eu quero olhar e dizer, olha, felizmente já temos transportes, não é? Que possam responder às necessidades daquelas crianças. Então, quero poder olhar e dizer, olha, a sociedade já está minimamente
preparada para receber o grupo-alvo pelo qual eu trabalho. No futuro não sei como é que vai ser, mas hoje, Vanessa, hoje eu tenho trabalhado para que isso aconteça, não é? Tenho trabalhado e todos os dias é uma luta, não é? É uma luta interna minha, mas é uma luta também com as mães destas crianças, porque sempre digo que em primeira mão quem deve estar em frente são as famílias, não é? Vanessa, se nós temos uma criança com deficiência, temos que ser nós a lutar pela nossa criança. Nós não temos que esperar que venha, não é, alguém de fora fazer isso, não. Nós é que temos que levar aquilo que nós queremos, não é? Que seja a sociedade para o nosso filho, para estas pessoas, não é? Nós estamos a falar de alguns desafios, mesmo a nível do próprio governo, mas temos que ser nós a levar ao governo aquilo que nós pretendemos enquanto sociedade. Então, neste momento, tenho feito este trabalho e quero acreditar que neste futuro que a Vanessa fala, quero acreditar que alguma coisa já terá acontecido. Não sei se cá estaremos para presenciar, não é? As sementes que estamos hoje a plantar, mas quero acreditar sim que as coisas vão ser bem melhores. Na sua resposta falou um pouco dos seus sonhos e a minha questão a seguir é também sobre os seus sonhos. O sonho que se referiu é seu pessoal ou para Moçambique? Eu tenho um sonho, não sei se posso considerar pessoal, mas, por exemplo, a nível das crianças que eu tenho, não é? Aqui na cooperativa, eu sonho um dia, não é, ter um centro em melhores condições, que seja um centro bem maior e bem mais abrangente e que possamos ter todas as atividades de resposta a estas crianças neste centro. Então, é um sonho que eu estou a começar pela cooperativa, mas que eu gostava que se replicasse a nível do país. Por exemplo, estou aqui a falar do centro adaptado e tudo mais, mas é meu sonho que nós tenhamos, por exemplo, jardins que sejam adaptados a cadeiras de roda. É meu sonho que cada um que vá a uma praia sinta que aquela praia é inclusiva, não é? Que já temos pranchas, que já temos todo o material necessário para qualquer uma das pessoas vir a usufruir. Então, o meu sonho se calhar começa pequeno, se assim quisermos dizer, a partir da cooperativa, mas que tem que ser um sonho replicado a nível do país. Então, o que é que lhe inspira? O que é que me inspira? Eu acho que eu busco inspiração nas coisas mais pequenas, não é? Mais pequenas da vida, não é? Inspira-me primeiro saber que final do dia, não é? Quando eu vou deitar a minha cabeça na almofada, eu fico feliz a saber que pelo menos uma criança ou uma família sorriu graças àquela ação que eu tomei. Então eu acho que olhar para as mães com as quais eu trabalho, olhar para outras mães que lutam todos os dias, acabam sendo, se calhar, a minha maior fonte de inspiração. Ver aquela mãe que acorda, se calhar, às 4 da manhã, com uma enxada na cabeça e está a ir, não é? A uma machamba, plantar, que é para dar de comer aos seus filhos. Ver aquela mamãe que já madrugou, está a ir ao mercado para vender o que quer que seja. Então eu acho que isto é que acaba me inspirando, porque eu olho para mim e eu digo, olha, se aquela mamã, não é, diante das dificuldades que tem, acordou às 4 e está a trabalhar, quem sou eu para me manter de braços cruzados? Então eu acabo vendo inspiração, a sério, nas coisas muito simples, nas coisas que para alguns se calhar parecem banais, mas que para mim é algo que me desperta e diga, uau, estou aqui, eu tenho que correr, tenho que fazer as coisas acontecerem. Então, estas são as minhas inspirações. Tem alguma referência para si que a Benilde olha e diz, olha, já falou das suas inspirações, sem dúvida, se calhar eu iria lhe questionar quem lhe inspira, mas existe uma figura específica, além desse geral todo que a Benilde citou? Uma figura. Eu aprecio, não é? Apreciei muito o Nelson Mandela. Sim, o Nelson Mandela é alguém que eu sempre digo, nós não temos como ficarmos indiferentes às ações do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, para mim, é um ser que já transcendeu. O Nelson Mandela conseguiu sentar e unir as pessoas que um dia lhe magoaram. Então, só para ver a grandeza de um ser humano. Então, eu acho que aprendi muito lendo um pouco do Nelson Mandela. Hoje eu vou à África do Sul e eu vejo uma África do Sul completamente diferente daquela África do Sul que nós tínhamos ontem. Hoje eu vejo uma África do Sul que ainda timidamente já existe uma mistura.
Então, isso só aconteceu graças ao trabalho que o próprio Nelson Mandela fez. Então, para mim, é das figuras que eu olho e eu digo, sim, foi um homem do mundo, não é? Foi um homem que vale a pena pegar nos exemplos dele e tentar seguir os passos dele. É verdade que nunca vamos ser iguais a eles, também não temos que ser iguais às pessoas, mas pelo menos temos que pensar o que ele sofreu para conseguir aquela África do Sul, que era do sonho dele. E ele não se deixou intimidar, o que é muito bom. Então eu acho que é esta figura que eu tenho, não é, como inspiração, o grande homem que ele foi, não é, o Nelson Mandela. Enquanto fazemos uma visita guiada ao centro, à cooperativa Luana Semeia Sorrisos, eu gostava que a Benilde utilizasse este momento para deixar uma mensagem para a sociedade ou para aquelas pessoas que se inspiram na Benilde. Olha, a mensagem que eu deixo para a sociedade, eu vou começar a deixar uma mensagem para as mulheres, não é? Por causa de tudo que tem acontecido a nível da sociedade. Então, por favor, mulheres, não tenham pressa de ir para um lar, não é? Estudem o máximo que puderem, não é? Estudem, porque quanto mais autónomas nós formos, estamos em condições de escolher o tipo de relação que nós queremos ter. E depois, ainda para as mulheres, eu sempre digo que um homem agressivo, ele mostra com pequenos sinais. Então, por favor, olhem para aquele homem e prestem atenção naqueles pequenos sinais que ele está a deixar passar. Não esperem que aqueles sinais se prolonguem para algo muito mais violento. Cortem a partir do início, não é? Cortem a partir do início, porque não é mau nem vergonhoso começar do zero. Então é isso que temos que ter em mente. Vou deixar também uma mensagem para as mães que enfrentam as batalhas que eu enfrentei enquanto mães de crianças com deficiência. A mensagem que eu deixo é que, por favor, não desistam dos vossos filhos. Não desistam, porque os nossos filhos, eles sabem, não é? Há quem que escolhem para lutarem com eles, não é? Então, não pensem em abandonar as crianças em orfanatos, porque não é solução. Então, aquela criança, ela entende tão bem da vida que eu acho que no primeiro dia que ela for a um orfanato, ela já entra em depressão porque sente falta da mãe, sente falta dos irmãos, se tiver. Então, por favor, lutem, não é? Para que tenhamos, de facto, a sociedade que nós desejamos. E para os homens, olha, que sejam homens muito mais compreensivos, se assim quisermos dizer, para os homens que eles não abandonem, neste caso, os filhos, porque muitos acabam abandonando, tentando culpar a mulher. Por favor, não existe uma culpa no meio do nascimento de uma criança com deficiência. Existe apenas uma criança que precisa de muito amor e de muito carinho. Então, por favor, cuidem desta criança, não é? Como ela merece. E para a sociedade no geral, por favor, que continuemos a lutar por uma sociedade muito mais inclusiva. Então, é uma luta de todos nós e é uma luta que tem que começar hoje, não deixemos para amanhã. Que seja hoje comigo, contigo e com qualquer um de nós, não é? Benilde, muito obrigada por nos receber neste lindo canto que é a Cooperativa Luana Semeia Sorrisos, que estão todos convidados a apoiarem, não só com o abraço, mas com aquilo que puderem, para que estas crianças tenham todo o apoio que realmente merecem e restauremos a dignidade a estas crianças. Benilde, muito obrigada, parabéns pelo trabalho excelente que tem vindo a fazer nas causas em que advoga, tanto para a criança com deficiência, como também para as mulheres. Opa. Muito obrigada. Obrigada eu, Vanessa. E assim foi a nossa conversa com a Benilde Mourana, jovem moçambicana, ativista e fundadora da cooperativa Luana Semeia Sorrisos. Nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Continuação de uma ótima programação. Obrigada.